A Mensagem das Estrelas, Parte 2. Astrologia Médica. Depois de uma extensa prática por muitos anos, o tratado que se segue é apresentado com uma corporificação da experiência dos autores, adquirida por meio dos diagnósticos bem-sucedidos de muitos milhares de horóscopos. Mas nós desejamos deixar bem claro que não fazemos o levantamento de horóscopos por dinheiro, nem lemos a sorte. Nosso trabalho é um encargo estritamente humanitário. Para nós, a astrologia é uma fase da religião. Capítulo 28. A astrodiagnose da enfermidade. Os pais têm uma oportunidade excepcional e podem armazenar um grande tesouro nos céus, ao cuidarem sabiamente dos seus filhos em fase de crescimento, se baseando no conhecimento das tendências às enfermidades reveladas pelo horóscopo. Os autores confiam implicitamente no depoimento dos horóscopos e, embora, em alguns casos, sugiram dúvidas quanto à correção dos nossos diagnósticos, porque eles divergiam daqueles fornecidos pelos profissionais da saúde que tinham um contato pessoal com o paciente, os desfechos posteriores invariavelmente justificaram nossas interpretações e provaram o grande alcance em profundidade da astrologia, a qual, tanto mais avançada que os raios-x, quanto esses são superiores a uma vela, pois embora os raios-x sejam capazes de iluminar o corpo inteiro, a tal ponto que podemos ver cada célula do indivíduo em atividade, eles só podem mostrar as condições do corpo em um determinado momento. O horóscopo, porém, mostra as enfermidades incipientes desde o nascimento até a morte, e desse modo termos tempo suficientes para aplicar uma dose de prevenção e talvez escapar de uma doença, ou pelo menos minimizar sua severidade, quando ela tiver tomado conta de nós. A astrologia indica o dia em que as crises vão se manifestar, e assim avisados, podemos tomar medidas extras de precaução para superarmos o ponto crítico. Ela indica quando as influências adversas estão diminuindo e nos fortalece para que suportemos os sofrimentos presentes, com a força nascida do conhecimento de que a recuperação é certa em determinado momento. Assim, a astrologia oferece ajuda e esperança, de uma maneira impossível de se obter por outro método, pois seu campo é mais amplo do que o de todos os outros sistemas e penetra na própria alma do ser. Uma advertência importante. Se existissem letras de fogo para arder na consciência do leitor, não pouparíamos esforços em obtê-las, por mais difícil que fosse, com o propósito de prevenir os estudantes sobre alguns pontos específicos relativos à prática da astrologia médica, a saber, nunca diga ao doente um fato desencorajador. Nunca lhe diga quando uma crise iminente vai acontecer. Nunca preveja uma enfermidade para um determinado momento. Nunca preveja a morte. É um erro muito grave, quase um crime, dizer a uma pessoa enferma algo desencorajante, pois isso lhe rouba a força que deveria ser poupada ao máximo para facilitar a recuperação. É errado também sugerir enfermidades às pessoas sadias, pois isso leva a mente a se focar em uma doença específica em um determinado período, podendo tal sugestão ser a responsável por causar a doença. É um fato bem conhecido que muitos estudantes de medicina sentem os sintomas de cada doença que estudam e sofrem, grandemente em consequência da autossugestão, mas a ideia de doença iminente, inculcada por alguém em quem a vítima tem fé, é muito mais perigosa. Portanto, cabe ao astrólogo médico ser muito cauteloso. Se não se pode dizer algo encorajador, permaneça em silêncio. Essa advertência se aplica
com uma intensidade específica quando estamos tratando pacientes com ascendentes em Touro ou Virgem, ou com o Sol ou a Lua nesses signos. Essas posições predispõem a mente a se centrar na doença, frequentemente em uma maneira mais injustificada. O taurino teme a doença de um modo quase insano, e a previsão de uma enfermidade é fatal para essa natureza. Os virginianos cortejam a doença, a fim de obterem a compaixão e, embora digam que anseiam pela recuperação, na verdade se deliciam em resguardar a doença. Imploram para saber os seus sintomas, as crises, e se deliciam em investigar o assunto a fundo. Alegarão que possuem capacidade para saber de tudo sobre a doença e dizem que isso os ajudará. Mas se o profissional de saúde ceder aos seus protestos e lhes contar tudo, eles murcharão, como uma flor. São as pessoas mais difíceis de se ajudar, em qualquer caso, e um cuidado extra deveria ser tomado para não agravar seu estado de aceitação da natureza que for indicada. Além disso, embora os autores tenham praticado a astrologia médica por muitos anos e com sucesso surpreendente, e ainda que a astrologia, como uma ciência, seja absolutamente exata e infalível, não se deve esquecer que ainda existe a possibilidade de falhas de uma compreensão correta por parte do profissional da saúde e a possibilidade da pessoa cujo horóscopo está sendo interpretado por um astrólogo poder impor a sua própria vontade a ponto de anular as indicações do horóscopo. A pessoa pode mudar seu modo de vida sem saber o que aconteceria se continuasse como antes. E assim ela poderá estar fora de perigo quando se manifestar a tendência à doença mostrada pelo horóscopo. É cruel fazer alguém se sentir nervoso, preocupado ou chateado, perturbando a sua mente em qualquer caso que ocorra. Naturalmente, o estudante principiante estaria mais sujeito a cometer erros de interpretação, mas ninguém está isento disso. Lembramos-nos de um caso chegado ao nosso conhecimento recente. Um dos mais eminentes astrólogos europeus previu que um cliente da África do Sul, que em determinada data ele sofreria uma grave hemorragia nos pulmões. O pobre homem nos escreveu, pedindo ajuda. Mas, embora fosse evidente uma suscetibilidade à bronquiolite, não vimos nenhum problema sério para o período previsto. Nem houve hemorragia no ano decorrido entre aquele período e esse em que escrevemos o presente livro. Alguns estudantes têm um desejo mórbido de saber o momento da própria morte e examinam esse assunto por meio da astrologia, buscando encontrar a informação de um modo mais inconsequente. Porém, não importa como busquem se iludir a si mesmos. Há muitas poucas pessoas que possuem a força mental e moral que permite que continuem a viver a vida da mesma maneira que viviam depois de saberem com absoluta certeza que sua existência terrena estaria terminada em uma determinada data. Esse é um dos pontos mais sabiamente ocultados, até que possamos ver ambos os lados do véu. E erramos sempre, não importa o nosso motivo, quando tentamos extrair essa informação do horóscopo. Além do mais, já foi muito bem citado que o médico que prescreve para si próprio tem um tolo como paciente. E isso é 10 vezes mais válido para aquele que faz a diagnose do seu próprio horóscopo, pois nisso todos somos parciais. Ou interpretamos as condições com uma suavidade excessiva, ou as levamos muito a sério, particularmente se investigamos o momento de morrer e a maneira como morreremos. Lembramos de um caso em que uma mulher intelectual, diretora de uma escola particular em Nova York, nos escreveu solicitando a admissão ao nosso curso por correspondência. Se achássemos que valeria a pena, pois ela iria morrer na primeira semana de março. Ela nos forneceu todos os aspectos sobre os quais havia se baseado para chegar àquela conclusão. E como um dos autores havia acabado de sair, são e salvo, de configurações semelhantes, ela forneceu à senhora em questão um bom esclarecimento para que ela pudesse lidar com essa situação confusa e melhorá-la.
principalmente organizando as ideias. A autora disse à senhora que esperava viver até uma idade avançada. Agora, essa senhora está pensando em ter uma vida mais útil e aprendeu a esquecer a morte. A astrologia é sagrada demais para ser assim mal utilizada. Que o estudante esqueça do seu próprio horóscopo e utilize todo o seu tempo, esforço e conhecimento para ajudar os outros. Desse modo, ajudará a si próprio a acumular tesouros no céu de um modo como nenhuma outra linha de esforço espiritual conseguirá. Polaridades astrais. Quando estudamos magnetismo, nós estamos lidando com uma força invisível e normalmente podemos, na melhor das hipóteses, determinar a maneira como ela se manifesta no mundo físico, como acontece sempre que lidamos com qualquer outra força. O mundo físico é um mundo dos efeitos. As causas estão ocultas da nossa visão, embora elas estejam mais próximas de nós do que nossas mãos ou pés. A força está toda ao nosso redor, invisível e somente percebida pelos efeitos que produz. Para ilustrar isso, peguemos um prato com água e o coloquemos para congelar. Então veremos uma miríade de cristais de gelo, lindas figuras geométricas. Isso mostra as linhas ao longo das quais a água se congelou. E essas são linhas de força que estavam presentes antes da água se congelar, mas eram invisíveis até que condições apropriadas lhes fossem proporcionadas para se manifestarem. Da mesma maneira, há linhas de força que, percorrendo entre os dois polos de um ímã, elas não são nem vistas nem sentidas até que coloquemos em suas proximidades ferro ou limalhas de ferro, quando então as linhas de força se manifestarão pela organização das limalhas, segundo em um determinado padrão. Ao propiciarmos as condições necessárias, podemos provocar qualquer uma das forças da natureza, de modo que demonstre seus efeitos, movendo nossos bondes, transmitindo mensagens com a velocidade de um relâmpago a milhares de quilômetros de distância, etc., etc. Mas a força em si é sempre invisível. Sabemos que o magnetismo atua sempre em ângulo reto, com relação à corrente elétrica, com a qual se manifesta. Conhecemos a diferença entre as manifestações das correntes elétrica e magnética, tão dependentes uma da outra, mas nunca vimos nenhuma das duas, embora elas sejam as que nos servem de uma das mais valiosas maneiras atualmente. O magnetismo pode ser dividido em magnetismo mineral e animal, apesar de ambos serem um só em realidade, mas o primeiro exerce pouca influência sobre o tecido animal, enquanto o último é geralmente impotente ao atuar nos minerais. O magnetismo mineral é derivado diretamente da magnetita, que é usada para magnetizar o ferro, e esse processo confere ao metal, assim tratado, a propriedade de atrair o ferro. Entretanto, esse tipo de magnetização é muito pouco usado, já que seu magnetismo se esgota, fica muito fraco em proporção ao seu volume, e principalmente porque a força magnética não pode ser controlada nesse, assim chamado ímã permanente. O eletroímã também é um ímã mineral. É simplesmente uma barra de ferro onde se enrola um fio condutor elétrico com muitas voltas. A potência do ímã varia diretamente proporcional ao número de voltas do fio e da intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio. A eletricidade está em todo o nosso redor, em um estado difuso, não aproveitável para uso industrial, até que seja comprimida e compelida através dos fios condutores elétricos por poderosos eletroímãs. Nós devemos ter o magnetismo em primeiro lugar, antes de podermos conseguir qualquer eletricidade. Antes de pormos em funcionamento um novo gerador elétrico, os campos, que nada mais são do que eletroímãs, devem ser magnetizados. Se isso não for feito, pode-se girar o gerador elétrico por muito, mas muito tempo mesmo, a qualquer velocidade que se queira, e ele nunca acenderá uma única lâmpada.
nem movimentará o peso de um único grão. Tudo depende do magnetismo estar lá primeiro. Uma vez começado, esse magnetismo sempre deixará o gerador elétrico um pouco magnetizado, quando ele for desligado. E esse assim chamado magnetismo residual será o núcleo da força a ser formado todas as vezes que o gerador elétrico for ligado novamente. Todos os corpos densos das plantas, dos animais e seres humanos nada mais são que mineral transformado. Todos vieram, em primeiro lugar, do reino mineral, e as análises químicas dos corpos densos das plantas, dos animais e seres humanos atestam esse fato de modo incontestável. Além disso, sabemos que as plantas obtêm seu sustento do solo mineral e que tanto o animal como o ser humano comem minerais, quando consomem as plantas como alimento. Mesmo quando o ser humano come carnes de animais, ele também ingere compostos minerais e, portanto, por meio do seu alimento, ele obtém ambas as substâncias minerais e a força magnética que o seu alimento contém. Essa força nós vemos se manifestando como hemoglobina, ou a matéria de cor vermelha do sangue, a qual atrai o oxigênio tão necessário para a vida aqui. Quando ele entra em contato com a hemoglobina nos milhões de minúsculos capilares dos pulmões, separando-se dela logo que ele passa pelos capilares, os quais conectam as artérias com as veias por todo o corpo. Por que é assim? Para compreender isso, devemos nos familiarizar um pouco mais com a maneira pela qual o magnetismo se manifesta, como visto quando do uso industrial. Há sempre dois campos, ou um múltiplo de dois campos em um gerador ou motor elétrico. Um desses campos, alternado ou magnético, é o polo norte, e o outro alternado, o polo sul. Se quisermos ligar dois ou mais geradores em sequência e conduzir sua eletricidade pelo mesmo fio, o primeiro requisito é que as correntes magnéticas nos campos dos ímãs devem ter a mesma direção. Se assim não fosse, elas não iriam juntas, elas gerariam correntes indo em direções opostas, queimando seus fusíveis, que protegem os geradores. Isso ocorreria porque os polos em um gerador que deveriam atrair repeliriam e vice-versa. A solução é inverter as pontas do fio que magnetiza os campos. Então, a corrente magnética em um gerador terá a mesma direção da corrente do outro, ambos indo suavemente juntas. Condições semelhantes prevalecem na cura magnética. Um determinado campo vibratório e polaridade magnética foram infundidos em cada um de nós, quando as forças astrais inundaram nossos corpos e nos deram o batismo astral. No momento em que inspiramos na nossa primeira respiração completa. Isso é modificado durante a nossa peregrinação pela vida, mas geralmente seu impulso inicial permanece inalterado e, portanto, o horóscopo, no momento do nascimento, retém o maior poder vital na vida para determinar nossas simpatias e antipatias, assim como todos os outros assuntos. Além do mais, suas manifestações são mais confiáveis do que nossos gostos ou aversões conscientes. Às vezes podemos conhecer e aprender a gostar de uma pessoa, embora tenhamos uma sensação de que ela tem uma influência perniciosa sobre nós, a qual não somos capazes de saber qual seja, e por essa razão nos esforçamos por afastá-la. Mas uma comparação do horóscopo dela com o nosso revelará a razão disso. E se formos sábios, acatamos suas afirmações de que algo ruim, perigoso ou irritante pode acontecer, a fim de que possamos estar prontos para tentar evitá-lo a tempo. Ou tão certamente como os planetas se movem em suas órbitas ao redor do Sol, viveremos para nos lamentar do nosso desprezo aos avisos tão claramente nos fornecidos. Contudo, também há muitos casos em que não sentimos antipatia por uma certa pessoa, embora o horóscopo revele isso. E se observamos os sinais,
Quando comparamos os dois horóscopos, podemos sentir-nos inclinados a acreditar mais em nossos sentimentos do que na escrita astral dos horóscopos. Também isso, com o tempo, vai nos causar problemas, pois é certo que a polaridade planetária se manifestará cedo ou tarde, a menos que as duas partes estejam suficientemente evoluídas para regerem seus astros muito amplamente. Tais pessoas são raras e estão muito à frente do nosso atual estágio de evolução. Portanto, faremos bem se usarmos nosso conhecimento da escrita astral para comparar nossos horóscopos, ao menos com os daqueles mais intimamente ligados com as nossas vidas. Isso poderá evitar, tanto para eles quanto para nós, muito sofrimento, imensas tristezas e angústias. Aconselhamos esse procedimento particularmente em relação a um curador e seus pacientes, e no que se refere à escolha de um cônjuge para um casamento. Quando alguém está doente, a resistência se reduz ao seu ponto mais baixo, e por isso a pessoa fica menos capacitada a resistir às influências externas. Por essa razão, as vibrações do curador têm um efeito praticamente irrestrito, e mesmo que ele possa estar motivado pelos propósitos mais nobres e altruístas, inclinado a dar sua própria vida em benefício do paciente, se os astros entre os dois horóscopos estavam em condições adversas no nascimento, seu grau vibratório e magnetismo certamente exercerão um efeito prejudicial sobre o paciente. Por conseguinte, é de suma importância que todo curador tenha, de fato, um conhecimento sobre astrologia e a lei de compatibilidade, quer pertençam eles àqueles que curam por magnetismo e pela imposição das mãos, quer pertençam às escolas regulares de medicina, pois esses também infundem suas vibrações na aura do paciente, ajudando-o ou prejudicando-o, de acordo com a concordância entre suas polaridades astrais e as do paciente. O que se disse a respeito do curador se aplica 10 vezes mais à enfermeira ou ao enfermeiro, pois esses ficam com o paciente praticamente o tempo todo, de modo que o contato entre eles é muito mais íntimo. Para o curador, a enfermeira ou enfermeiro e o paciente, a compatibilidade é determinada pelo signo ascendente, por Saturno e pela sexta casa. Se seus signos ascendentes combinam em natureza, isso é, se todos possuem signos de fogo no ascendente, ou se todos têm signos de terra, ar ou água no ascendente, eles se harmonizam. Mas se o paciente tem um signo de água no ascendente e a enfermeira ou enfermeiro ou o curador tem um signo de fogo, o efeito será muito nocivo. Também é necessário ver se Saturno no horóscopo da enfermeira ou enfermeiro ou do curador não está em algum grau do zodíaco dentro da primeira ou da sexta casa do paciente. Quanto ao casamento, a polaridade astral é demonstrada principalmente pela consideração dos femininos Lua e Vênus no horóscopo de um homem, pois eles descrevem a atração dele pelo sexo oposto, e no horóscopo de uma mulher, os masculinos Sol e Marte têm um significado semelhante. Se esses astros estão harmoniosamente configurados, e se os signos nas cúspides da sétima casa dos parceiros potenciais se combinam, a harmonia prevalecerá, especialmente se o Sol, Vênus ou Júpiter de um deles estiver na sétima casa do outro. Contudo, se os astros acima mencionados se afligem mutuamente, se as sétimas casas das duas pessoas envolvidas não estão em harmonia, ou se Saturno, Marte, Urano ou Netuno de um está em um grau incluído na sétima casa do outro, é o aviso claro que indica serem as polaridades astrais desarmoniosas e que grandes tristezas estão reservadas a eles. Caso permitam que suas emoções efêmeras os conduzam a uma união infeliz, porque é fácil inverter os fios nos polos em dois geradores elétricos, de tal modo que suas polaridades combinem, mas é extremamente difícil inverter a polaridade astral de uma pessoa de modo a fazê-la combinar com aquela recebida pela outra em seu batismo astral.